E o MPE na TV hoje conversa com o Dr. Douglas Oldegardo Cavalheiro e ele está falando a respeito do plenário do júri. Estamos falando um pouquinho a respeito desse trabalho desenvolvido aí pela Promotoria de Justiça. Doutor, nós falamos sobre a razão e a emoção. Aí eu pergunto para o senhor a respeito das pessoas que estão ali junto com a promotoria e com a defensoria, que são as pessoas da comunidade que participam deste júri. Como é que o senhor vê essa participação da comunidade? O Tribunal do Júri, Valéria, como nós costumamos dizer, inclusive no plenário, ele é o ponto culminante da conjugação de dois valores fundamentais de uma sociedade moderna, que são a justiça e a democracia. No Tribunal do Júri, de forma democrática, decide-se qual é a solução justa para o caso em tela. E o que se vê, a par de algumas críticas ao júri, é que o Conselho de Sentença, quase que na absoluta totalidade dos casos, toma decisões juridicamente corretas e toma decisões legalmente sensatas. O que o Conselho traz para nós é a decisão política fundamental de uma comunidade a respeito do crime que é tido como o mais grave de todos os crimes que possam ser praticados, que é o crime de homicídio. Então nós temos, sobretudo em casos em que se façam presentes elementos de repercussão, elementos de muita indignação popular, aquela resposta final do Conselho de Sentença representando toda a sociedade, dizendo: nós queremos isso e não queremos aquilo para a nossa comunidade. E é por isso que é fundamental, são os 7 jurados que trazem essa legitimidade tão grande para o júri, a ponto de torná-lo imodificável no nosso plano constitucional. O senhor acha que essa comoção social ela pode ajudar a promotoria, de certa forma? A olhos precipitados, sim, Valéria, mas o que nós percebemos é que quando instalada a sessão, os jurados, é natural que em determinados casos venham a plenário com alguma informação preliminar a respeito de um ou de outro caso. Mas, em geral, ao iniciar dos debates, nós percebemos que eles começam a se aprofundar na prova, a conhecer os detalhes do processo, conhecer as versões trazidas pelos acusados, a comparar os depoimentos, comparar as provas, sopesar os testemunhos, os laudos, para ao final dar uma decisão que seja adequada. Vai se inteirando ali. Exatamente. Né, ao final do julgamento, com olhos mais elaborados, nós percebemos que o Conselho de Sentença ele pode até vir a plenário com noções prévias, preliminares, a respeito de um fato criminoso, mas ele não julga com base nisso, ele julga com base na prova. Então o senhor acha que não há necessidade de um júri técnico? De forma alguma, de forma alguma. É da natureza do Tribunal do Júri que as pessoas sejam colhidas da sociedade para, em representação legítima, dar uma decisão de cunho democrático. Porque é a voz da democracia que está ali, né? Exato. Tanto é que as indagações feitas aos jurados ao final do julgamento, no questionário, são indagações de cunho fático. Perguntam-se situações de fato, se aquilo aconteceu ou não, e a conjugação dessas respostas fáticas gera um resultado jurídico. Eles não respondem questões jurídicas, apenas questões de fato. Doutor, nós vamos falar aí, no início do programa falamos a respeito do caso Maiana, que é uma menina de 23 anos que foi morta num acidente de trânsito. Um acidente não, na verdade foi um racha, né, que não é acidental, racha a gente não pode considerar como acidental, é um crime, né? Sim. E que foi uma comoção social. O senhor acha que essa comoção social ajudou no final desse trabalho que o senhor desenvolveu? O que nós percebemos, Valéria, e essa impressão que nós temos, tendo acompanhado o caso Maiana desde o oferecimento da denúncia, a comoção social sempre existiu, mas a comoção social, na intensidade em que ela aconteceu depois do julgamento, foi mais uma consequência da decisão dos jurados do que do fato em si. O fato sempre causou indignação na população de Campo Grande, mas nós percebemos que a grande repercussão veio da decisão do povo de Campo Grande de punir severamente este fato. O julgamento ele foi um julgamento muito técnico, as pessoas que assistiram puderam presenciar isso. As provas foram apontadas de forma muito clara, muito objetiva, eram provas testemunhais, provas técnicas, provas periciais, que indicavam todos os elementos que caracterizavam o dolo eventual naquele caso e que caracterizaram também as qualificadoras que permitiram essa pena se tornar mais elevada. Foi com base neste manancial objetivo que o Conselho decidiu. E da decisão do Conselho nós percebemos que houve uma aceitação muito grande da sociedade com relação a uma reprimenda nesse porte, nesse nível. O senhor acha que a partir daí o crime de trânsito, um caso como esse, tão absurdo, ele possa ter um outro olhar hoje da sociedade, da própria sociedade?
Nós estamos indo, Valéria, por esses dias a Brasília, inclusive para representar o Ministério Público numa discussão acerca de alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, visando um agravamento da punição do delito de embriaguez ao volante, inclusive com um aprimoramento dos meios de prova da embriaguez para as hipóteses em que isso aconteça. O que nós percebemos é que há uma grande discussão no meio jurídico e no meio legislativo voltada para isso. E isso, com certeza, é uma consequência da insatisfação popular com relação aos mecanismos existentes. As pessoas da comunidade estão preocupadas com o agravamento dessa violência no trânsito e não só a condenação no caso Maiana, mas também esses outros movimentos mostram que nós estamos num processo de resposta a isso, com o endurecimento das punições e das medidas legais cabíveis. O que a gente percebe é que a sociedade está sim reagindo contra isso exatamente porque isso não é aceitável mais. É um processo de mudança necessária, né, doutor? Nós estamos num processo de metamorfose jurídica e legislativa a respeito do tema, isso é bastante perceptível. Se reclama muito, a própria população reclama muito de acidentes em trânsito que muitas vezes ficam banais, né? Pessoas morrem todos os dias no trânsito e olham isso como um problema banal. Você acha que o caso Maiana é um ponto de referência hoje no Brasil quando se fala em crime de trânsito? Com certeza. Nós ouvimos, inclusive, conhecidos de outros estados da federação que nos reportaram o conhecimento a respeito da sentença do caso Maiana, inclusive dando conta do grau de repercussão que isso teve fora. A decisão, ela tem sim um ineditismo pela gravidade da punição e ela passa a ser, o caso Maiana passa a ser uma espécie de referencial punitivo para crimes dessa natureza, inclusive com as consequências pedagógicas que disso devem advir. Isso para uma promotoria como o do senhor é um grande avanço, né, doutor? Você chegar a um ponto desse aí, como um promotor, conseguir com que essa lei seja tão austera num momento tão necessário, né? Sim, mas eu vejo isso como um trabalho da promotoria que tem alguns pressupostos fundamentais. Entre eles, é um trabalho excepcional que foi feito pela polícia no começo do caso e uma posição muito firme, muito sólida, muito consciente e sobretudo, muito clara da sociedade campograndense, através do Conselho de Sentença, que ao final decidiu que isso precisava de um basta, precisava de um limite. Na verdade, a gente tem que cobrar mesmo, né? A sociedade tem que cobrar pelos seus direitos e que quem pensa que vai sair batido, não, né? Acaba saindo aí com um prêmio, né? E é aí que está exatamente a pérola mais brilhante do Tribunal do Júri, que é a presença democrática fazendo com que as pessoas não só cobrem, mas pratiquem a justiça, pratiquem o ato final de aplicação da justiça. Por isso que você é tão apaixonado, assim. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela nossa conversa, você. por conhecer um pouquinho mais aí do trabalho que vocês desenvolvem. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, a gente vai vir sempre. Tá joia. Gente, nós ficamos por aqui. Na semana que vem voltamos para falar mais aí a respeito das ações do Ministério Público. Tchau.